Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. A manhã de 20 de julho de 2019 começou como qualquer outra em Oxford, Mississippi. Os oficiais da lei estavam em suas patrulhas de rotina, observando a tranquila cidade. Mas exatamente às 10 horas e 23 minutos, um delegado notou algo fora do lugar, perto de uma velha e desgastada mesa de piquenique de madeira. Ao se aproximar, seu estômago afundou. Deitada imóvel no chão estava o corpo de uma jovem. Qualquer esperança de que ela ainda pudesse estar viva desapareceu em questão de segundos. Ela havia sido baleada várias vezes. Não havia sinais de vida. O delegado imediatamente chamou reforços e, em menos de uma hora, a cena do crime estava repleta de investigadores, especialistas forenses e autoridades policiais. Eles trabalharam rapidamente para reunir provas, sabendo que cada segundo contava em um caso como esse. A vítima foi identificada quase imediatamente. Alexandria Costial, de 21 anos, estudante da Universidade do Mississippi. Mais tarde, o legista confirmou os detalhes aterrorizantes. Ellie havia sido baleada 9 vezes a curta distância. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Vamos começar do início e analisar mais de perto este caso criminal envolvendo Alexandria Madison Costial, a quem seus entes queridos chamavam carinhosamente de Ally. Ela nasceu em 11 de setembro de 1997, filha de Cindy e Keith Costial. Desde o momento em que veio ao mundo, irradiava uma energia calorosa e um entusiasmo infinito pela vida. Crescendo em St. Louis, Missouri, ao lado de seu irmão mais novo Andrew, Ellie rapidamente se tornou o coração de sua família e de seus círculos sociais. Ela era o tipo de pessoa cuja presença sozinha podia iluminar até os dias mais sombrios. Ellie tinha um magnetismo inegável que atraía as pessoas para perto dela. Mesmo quando criança, possuía uma habilidade única de se conectar com os outros. Tratava estranhos com a mesma bondade e calor com que tratava seus amigos mais próximos e familiares. Sua generosidade não era apenas um gesto de polidez, era parte essencial de quem ela era. Ela tinha a capacidade de fazer as pessoas se sentirem vistas, valorizadas e amadas, e por isso, tantos gravitavam em sua direção. Seu otimismo era inabalável, e sua habilidade de encontrar beleza até nos menores momentos a tornava verdadeiramente especial. Além de sua personalidade radiante, Ellie era uma jovem dedicada e talentosa. Durante o ensino médio, de 2012 a 2016, destacou-se tanto nos estudos quanto nos esportes. Foi membro de destaque da equipe de atletismo, da equipe de golfe e da equipe de campo. Suas habilidades de liderança se destacaram em seu envolvimento com o grupo de apoio Youth Government e com a National Honor Society. Mas os talentos de Ellie iam além da sala de aula e dos esportes. Ela tinha uma sede insaciável por novas experiências e se dedicava com entusiasmo a diversas atividades extracurriculares. Praticava yoga regularmente, encontrando conforto na serenidade que a prática lhe trazia, e participava de meias maratonas sempre que tinha uma pausa em seus estudos. Sua paixão por ajudar os outros também era evidente. Ellie passou vários verões viajando para o exterior como voluntária, dedicando seu tempo a ensinar crianças no Peru e na África a falar inglês. Encontrava imensa alegria em elevar aqueles ao seu redor, acreditando firmemente no princípio: não tenha medo de ser quem você é. Esse mantra guiava suas ações e inspirava todos que a conheciam. Ela acolhia as pessoas de todo o coração, nunca as julgando por suas peculiaridades ou falhas. Sua lealdade inabalável a tornava uma amiga preciosa, e sua capacidade de ser autêntica sem pedir desculpas era uma qualidade admirada por muitos. A ambição de Ellie não parou no ensino médio. Após se formar, seguiu seu sonho de infância de estudar na Universidade do Mississippi, mais conhecida como Ole Miss, em Oxford. Ela se imaginava lá desde pequena, e no outono de 2016, esse sonho se tornou realidade. Havia muitos motivos pelos quais a Ole Miss sempre foi sua escola ideal.
Ela se encantava com o estilo clássico e elegante que refletia a sofisticação que tanto adorava. Era apaixonada por tudo o que fosse cor-de-rosa e raramente era vista sem seus acessórios característicos de pérolas. Tinha uma profunda apreciação pela beleza, fosse na moda, na natureza ou na própria vida. Pôr do sol estava entre suas maiores paixões. Ela amava a forma como o céu se pintava em tons de rosa e laranja quando o sol se punha no horizonte. Na verdade, era tão fascinada pelos pôres do sol que criou uma página nas redes sociais dedicada exclusivamente a registrar e compartilhar essas imagens com o mundo. Claro, havia também razões mais profundas para seu amor pela Ole Miss. Admirava as tradições enraizadas da universidade, os professores distintos que a inspiravam e a atmosfera vibrante que tornava a vida universitária empolgante. Ficou especialmente animada com a presença de um grande time de futebol americano, já que sempre gostou da camaradagem que os esportes proporcionavam. Ingressar na Ole Miss não era apenas sobre obter um diploma em administração e marketing. Era sobre abraçar novas oportunidades, criar memórias para a vida toda e, acima de tudo, encontrar a felicidade. Ellie não perdeu tempo em mergulhar na vida universitária. Tornou-se orgulhosa membro do Alpha Kappa Psi Women's Club. Juntou-se à comunidade de negócios e até fundou um clube de golfe. Sua paixão pelo condicionamento físico permaneceu forte e, em seu tempo livre, dava aulas de yoga e pilates, ajudando outros estudantes a encontrar equilíbrio em suas vidas agitadas. Apesar de sua agenda cheia, Ali nunca permitiu que seus estudos fossem prejudicados. Era meticulosa em sua gestão de tempo, garantindo que cada aspecto de sua vida recebesse a atenção que merecia. Ainda assim, apesar de todas as suas conquistas, havia uma coisa que Ellie sentia estar faltando: o amor. Como muitos jovens universitários, sonhava em conhecer alguém especial, alguém que se tornaria seu parceiro para a vida. Sempre fora encantada pelo charme dos rapazes do Sul e pela hospitalidade da cultura sulista, e esperava que seu tempo na Ole Miss a levasse a um relacionamento significativo. Ela imaginava um futuro repleto de amor, casamento, uma família feliz e filhos próprios. No ensino médio, Ellie havia vivido algumas paixões, mas nenhuma evoluiu para algo sério. Foi ao baile de formatura sem namorado, escolhendo ir acompanhada de uma amiga próxima. O amor a havia iludido naquela época, mas ela permanecia esperançosa de que a faculdade seria diferente. E, finalmente, seu desejo se realizou. Ellie conheceu Brandon Feld, um colega de primeiro ano de Fort Worth, Texas. Desde o momento em que se conheceram, houve uma faísca inegável entre eles. Ellie se apaixonou por ele instantaneamente e, ao longo do primeiro ano, tornaram-se inseparáveis. Ela o convidava para quase todas as festas, ansiosa para compartilhar cada momento de sua nova vida com ele. Embora muitas pessoas acreditassem que Ellie e Brandon estavam em um relacionamento sério, a verdade era muito mais complicada. A ligação deles, se é que podia ser chamada assim, era cheia de inconsistências e contradições. Eles nunca se declararam oficialmente namorados, nunca fizeram planos de longo prazo juntos e nunca imaginaram um futuro compartilhado. Em alguns momentos, Brandon cortava abruptamente toda a comunicação, bloqueando o número de Ellie por semanas ou até meses. Ela se sentiu atraída por Brandon desde o início. Imaginava o relacionamento deles crescendo e se tornando algo profundo, uma história de amor que culminaria em casamento e em um futuro juntos. Mas Brandon não era o tipo de pessoa que valorizava vínculos emocionais profundos. Ele era um manipulador egoísta, alguém que sabia exatamente como manter a Ali presa sem jamais lhe oferecer um compromisso verdadeiro. Para ele, ela era apenas mais uma. Dominava a arte de fazer cada mulher em sua vida acreditar que era especial, enquanto nunca investia em nenhuma delas além de uma gratificação temporária. Alimentava-se da ilusão de romance, mantendo suas opções abertas e suas emoções protegidas. Se Ellie alguma vez o pressionava em busca de clareza, ele desviava, alegando que não era bom o suficiente para ela, que ela merecia alguém melhor, usando uma falsa humildade como arma para mantê-la presa aos seus caprichos. O relacionamento deles era um turbilhão emocional, um ciclo interminável de altos e baixos. Em um momento, Ellie estava eufórica, sentindo-se querida e adorada,
e no seguinte era consumida pelo desespero, questionando seu valor e lutando contra as lágrimas. Diferente de verdadeiros parceiros, Brandon nunca fez esforço para se integrar à vida dela. Nunca visitou sua casa, nunca procurou conhecer seus amigos e permanecia uma figura distante em seu mundo. A maioria dos amigos próximos de Ali mal sabia de sua existência além do que ela mesma contava, e mesmo assim, ela revelava muito pouco. Internalizava o turbilhão, não confiando em ninguém, talvez até convencendo a si mesma de que as coisas não eram tão ruins quanto pareciam. Estava isolada, presa em um relacionamento unilateral alimentado por sua própria esperança e pela indiferença calculada dele. No passado, Ellie sempre fora aberta com sua mãe, Cindy, compartilhando os detalhes de sua vida e de suas emoções com total sinceridade. Cindy sabia que a filha tinha sentimentos por um garoto do curso, mas Ellie nunca revelou totalmente a verdadeira natureza de seu relacionamento com Brandon. Talvez temesse julgamento, ou talvez ela mesma não tivesse aceitado quão prejudicial aquilo havia se tornado. Ela não era ingênua. Era apenas uma jovem de 19 anos, longe de casa, embriagada pela emoção de receber atenção de alguém de quem gostava. Mas por mais que desejasse, a realidade era que estava presa em um ciclo tóxico de manipulação emocional. Avançando para o verão de 2019, um período significativo na vida de Ali, já que ela se aproximava de seu último ano de faculdade. Ela havia completado 21 anos recentemente e optou por permanecer no campus durante o verão. Passou aqueles meses frequentando cursos de verão, participando de atividades extracurriculares e aproveitando a companhia de seus amigos. Apesar das ocasionais turbulências emocionais causadas por Brandon, Ellie tentou manter o foco em seus objetivos e em seu crescimento pessoal. No início de julho, os pais de Ellie a visitaram, uma viagem que lhe trouxe imensa alegria. Eles passaram bons momentos juntos organizando seu novo apartamento fora do campus, comprando itens essenciais, cozinhando refeições e simplesmente aproveitando a presença uns dos outros. Ellie sentia muita falta deles e desejava que pudessem ficar mais tempo. Ela até implorou para que prolongassem a visita por apenas mais um dia, mas obrigações em St. Louis os forçaram a partir. Cindy mais tarde recordou sentir um peso incomum em seu coração ao se despedirem, uma tristeza inexplicável que na época não soube identificar. Ainda assim, mantinham contato regularmente. Ali ligava com frequência para casa, atualizando os pais sobre sua vida, seus estudos e suas atividades diárias. Em 19 de julho de 2019, Ellie fez uma dessas ligações rotineiras. Era por volta das 19 horas e ela tinha acabado de acordar de uma longa soneca. Na noite anterior, havia ficado até tarde estudando para uma prova importante, esgotando-se no processo. Conversou com sua mãe, contando seus planos para aquele dia. Mais tarde, naquela noite, pretendia sair com amigos para um bar. Foi uma conversa comum, nada fora do normal, sem sinais, sem alertas, nada que sugerisse que em poucas horas a tragédia aconteceria. Mais tarde, naquela noite, exatamente às 23h52, câmeras de vigilância posicionadas em frente a um estabelecimento na Oxford Square registraram Ellie saindo sozinha do bar. As imagens mostravam a jovem olhando para uma tela de seu celular, caminhando na direção oposta ao local. Ainda naquela noite, um táxi foi chamado para buscar Ali. O motorista confirmou que ela permaneceu educada durante todo o curto trajeto de volta para seu apartamento. Quando o veículo parou em frente à residência, já passava da meia-noite. O motorista observou enquanto Ellie descia, caminhava em direção ao prédio e desaparecia no interior. A manhã de 20 de julho de 2019 começou como qualquer outra, com policiais patrulhando várias áreas de Oxford. Naquele dia, um delegado do condado de Lafayette realizava uma ronda de rotina na cidade de Harmon, perto do Lago Sardis, uma área remota localizada a aproximadamente 48 quilômetros ao norte do campus da Ole Miss. O oficial não esperava encontrar nada fora do comum, mas ao se aproximar de um ponto de pesca abandonado à beira da água, sua patrulha de rotina se transformou no início de uma investigação angustiante. Exatamente às 10h23, o delegado avistou algo incomum perto de uma mesa de piquenique de madeira já desgastada pelo tempo. Ao se aproximar, seus piores temores se confirmaram.
O corpo sem vida de uma jovem jazia estendido no chão. Ficou imediatamente evidente que ela havia sido baleada várias vezes. Não restava nenhum sinal de vida. O policial rapidamente chamou reforços e, em menos de 1 hora, a cena do crime estava tomada por investigadores. A vítima foi identificada quase que de imediato. Tratava-se da estudante de 21 anos da Ole Miss, Alexandria Costial. O legista posteriormente determinou que Ellie havia sido atingida por um total de 9 disparos a curta distância. O padrão dos cartuchos espalhados pela cena sugeria que o atirador havia se movido em círculo, disparando contra Ali de vários ângulos enquanto ela estava sentada no banco de piquenique, incapaz de escapar. Os investigadores encontraram 11 cápsulas deflagradas espalhadas pelo chão, assim como sua bolsa, que havia sido arremessada em uma vala a alguns metros de distância. Dentro da bolsa, os detetives descobriram sua identidade estudantil e sua carteira de motorista, ambos confirmando sua identidade. Enquanto os policiais reconstituíam a cena do crime, notaram uma ausência peculiar. O celular de Ali não foi encontrado. Esse pequeno, mas crucial detalhe indicava que o assassino havia levado o aparelho, seja para impedir que ela pedisse ajuda, seja para apagar provas. As tentativas de rastrear o GPS do celular resultaram apenas em um sinal vago em algum ponto de Oxford, fornecendo poucas informações úteis. No entanto, o smartwatch de Ellie, que ela costumava usar, acabou sendo uma pista inesperada para voltar à investigação. O smartwatch de Ellie estava sincronizado com seu celular desaparecido, permitindo que os investigadores recuperassem mensagens duplicadas da noite de seu assassinato. Os registros revelaram uma conversa entre Ellie e um indivíduo específico, seu colega de classe, Brandon Teld, de 22 anos. Não era apenas uma troca de mensagens qualquer. Os textos mostravam que Ellie e Brandon haviam combinado de se encontrar logo após ela sair do bar naquela noite, decidindo se separar dos amigos por razões desconhecidas. Os amigos de Ellie rapidamente confirmaram o nome de Brandon quando questionados. Ao serem perguntados se alguém poderia ter algum motivo para fazer mal a Ellie, seu nome surgiu imediatamente. Um dos próprios colegas de quarto de Brandon o descreveu como um indivíduo profundamente misógino e arrogante, que frequentemente fazia comentários vulgares e depreciativos sobre mulheres. Ele tinha um histórico de manipular as pessoas ao seu redor, fazendo promessas falsas e descartando-as assim que não tinha mais utilidade para elas. Para aqueles que o conheciam bem, não foi surpresa que pudesse estar envolvido em algo sinistro. Com as suspeitas aumentando, os investigadores entraram em contato com Brandon, solicitando que ele comparecesse para prestar depoimento. Ele concordou, mas não apareceu no horário marcado. Quando os policiais ligaram novamente, ele apresentou uma desculpa frágil, alegando que havia bebido na noite anterior e não estava em condições de falar com a polícia. Um segundo encontro foi marcado para a manhã seguinte. Mais uma vez, Brandon concordou. Mas novamente não apareceu. Desta vez, porém, sua ausência não foi por acaso. Brandon Teld estava oficialmente foragido. Com Brandon agora como fugitivo, as autoridades agiram rapidamente. Foi emitido um mandado de prisão contra ele, e seu nome foi inserido no Banco de Dados Nacional. Os investigadores rastrearam seus movimentos por meio dos registros de seu celular e das transações de cartão de crédito, que traçaram claramente sua rota de fuga. Os dados indicavam que ele seguia em direção a Memphis, Tennessee. Um boletim estadual foi emitido, alertando as autoridades para ficarem atentas ao seu veículo. Uma caminhonete de cor escura. Em poucas horas, a força-tarefa de fugitivos do Departamento de Polícia de Memphis avistou um veículo que correspondia à descrição em um posto de gasolina nos arredores da cidade. Os policiais cercaram o suspeito, o prenderam sem incidentes e encontraram provas incriminatórias dentro da caminhonete. No banco do passageiro do veículo de Brandon estava uma pistola calibre .40. A análise forense posteriormente confirmou que aquela era a mesma arma usada para matar Ellie. Ainda mais incriminadora foi a presença de manchas de sangue na camisa de Brandon. Apesar das provas esmagadoras, Brandon negou veementemente qualquer envolvimento na morte de Ellie. Manteve sua inocência, insistindo que não tinha motivo para lhe causar mal. Mas a polícia não se convenceu. Em poucas horas após sua captura,
Brandon Theld foi acusado de assassinato em primeiro grau. Após sua prisão, Brandon foi extraditado de volta ao Mississippi, onde permaneceu detido sem direito à fiança. Recusou-se a falar com os detetives, invocando seu direito de permanecer em silêncio até a presença de um advogado. Determinados a construir um caso sólido, os investigadores começaram a reconstruir suas ações nos dias que antecederam o crime. Descobriram que, no fim de semana da morte de Allie, Brandon havia passado tempo com seu grupo habitual de amigos. Testemunhas confirmaram que ele havia ido jogar boliche com eles. No entanto, o domingo tomou um rumo diferente. Naquela noite, Brandon apareceu na casa de um amigo, carregando uma pistola. Não havia nada em comum nisso. Brandon chegou à casa do amigo levando um engradado de cerveja, um hábito comum em seus encontros de fim de semana. Passaram a noite bebendo, compartilhando histórias e praticando tiro ao alvo de forma recreativa, colocando latas vazias ao longo da cerca e revezando-se nos disparos. Brandon parecia relaxado, despreocupado. Seu comportamento não indicava em nada os eventos que haviam ocorrido poucas horas antes. Mas quando seu amigo acordou na manhã seguinte, Brandon já havia partido. Sua caminhonete não estava mais na garagem e sua presença havia desaparecido sem deixar rastros. Brandon Theld nasceu em uma família cristã respeitada no Texas, onde foi criado com amor e disciplina. Seus pais, ambos médicos bem-sucedidos, garantiram que ele tivesse uma infância confortável. Seu pai era dono de uma clínica particular e sua mãe trabalhava em um hospital, estabelecendo altas expectativas para o filho. Brandon cresceu apreciando atividades ao ar livre, como caçar e pescar, passatempos comuns entre muitos jovens de sua cidade. No ensino médio, ele jogava futebol americano, destacando-se nos esportes, mas nunca demonstrando sinais de agressividade ou violência. Não havia registros de brigas, explosões de raiva ou problemas de comportamento. Para aqueles que o conheciam na época, Brandon era apenas mais um garoto americano exemplar, com um futuro brilhante pela frente. Mas algo mudou quando ele entrou na Universidade do Mississippi. Foi lá que conheceu Allie Kostyal em um bar, numa noite. A atração entre eles era evidente, mas desde o início ficou claro que Allie gostava muito mais de Brandon do que ele dela. Com o passar do tempo, o apego de Allie se intensificou, e ela passou a enviar cada vez mais mensagens. Eventualmente, o volume dela se tornou tão grande que Brandon decidiu bloquear o número dela. Mas como padrões tendem a se repetir, algo mudou novamente, e pouco tempo depois, os dois retomaram a comunicação. Enquanto isso, a investigação sobre o assassinato de Allie continuava, e, à medida que os detalhes vinham à tona, a comunidade ficava profundamente abalada. Em 27 de julho de 2019, mais de 100 pessoas se reuniram em Oxford para uma vigília à luz de velas em homenagem a Alexandria Kostyal. Amigos, colegas e professores lamentaram a perda de uma jovem descrita como uma luz brilhante em suas vidas. Alguém que havia deixado uma marca inesquecível em todos que conheceu. Uma pergunta assombrava a todos. Quem poderia querer fazer mal a Allie? A resposta, embora devastadora, era inegável. Brandon Theld. Em 23 de julho, Brandon fez sua primeira aparição no tribunal, oficialmente acusado pelo assassinato de Allie Kostyal. Mas à medida que os investigadores se aprofundavam na relação entre eles, descobriram uma revelação chocante que mudaria o rumo do caso. O motivo, ao que parecia, era muito mais doloroso do que qualquer um poderia imaginar. Em abril de 2019, apenas 3 meses antes de seu assassinato, Allie se preparava para os exames finais do semestre da primavera. No entanto, sem que amigos e familiares soubessem, ela também estava focada em outro tipo de teste. Um teste de gravidez. Em 12 de abril, Allie enviou uma mensagem a Brandon explicando que temia estar grávida. Sua resposta foi imediata. Ele a instruiu a não contar a ninguém, nem aos amigos, nem à família. Ele precisava de tempo para processar o que ela estava dizendo. 2 dias depois, Allie enviou a Brandon uma foto do teste. O resultado não era claro, nem totalmente positivo, nem definitivamente negativo. Uma segunda linha tênue aparecia, deixando margem para incertezas. Junto com a foto, Allie fez um pedido simples, mas significativo. Eles poderiam se encontrar pessoalmente para conversar?
Brandon não respondeu. Os dias se passaram, e Ellie enviava mais mensagens, cada vez mais ansiosa com o silêncio dele. Finalmente, quando Brandon respondeu, sua mensagem não foi nem solidária nem gentil. Suas palavras foram brutalmente claras. Ele não tinha interesse em continuar discutindo o assunto. Se ela estivesse grávida, queria que ela resolvesse a situação imediatamente. Ele a pressionou a tomar uma pílula e encerrar aquilo. Afirmou que não queria um filho, alegando que a paternidade arruinaria seu futuro. Foi inflexível, recusando-se a oferecer a Ellie até mesmo o mínimo de conforto. Se ela escolhesse ter o bebê, estaria sozinha. Ele não ajudaria, não reconheceria a criança e não permitiria que aquela situação ditasse sua vida. Suas palavras eram frias, desprovidas de emoção, enquanto repetia incessantemente que ela estaria cometendo um erro se decidisse manter a gravidez. De abril a julho, Ellie continuou tentando contato, desesperadamente em busca de uma conversa, de uma resolução, de algum nível de compreensão. Mas Brandon a evitava a qualquer custo. Ignorava suas mensagens por dias seguidos, respondendo apenas com frases curtas e indiferentes que deixavam claro que ele não queria nenhum vínculo com ela, nem com a possível gravidez. Diversas vezes, Ellie pediu para se encontrarem pessoalmente, mas Brandon cancelava repetidamente no último momento. Mesmo assim, ela se recusava a desistir. Em um momento particularmente sombrio, Ellie fez uma confissão perturbadora. Ela havia tentado beber até perder os sentidos, na esperança de que a intoxicação alcoólica colocasse fim ao seu sofrimento. Ela listou as quantidades impressionantes que afirmou ter consumido em uma única noite. Uma garrafa inteira de tequila, 2 garrafas de champanhe, 7 latas de cerveja e uma taça de vinho. Embora fosse evidente para qualquer observador racional que essas declarações provavelmente estavam exageradas, a mensagem por trás delas era inegável. Tratava-se de um grito desesperado por ajuda. Muitas pessoas que o conheciam viam Brandon como um filhinho de papai, mimado. Alguém que ostentava a riqueza do pai como escudo contra consequências. Ele frequentemente se gabava de que o dinheiro de sua família poderia tirá-lo de qualquer encrenca, que não importava o que fizesse, jamais enfrentaria consequências reais. Mas desta vez, ele estava enganado. As provas contra Brandon eram esmagadoras. Além das cápsulas de bala que correspondiam à sua pistola, das manchas de sangue em sua camisa e das mensagens de texto que provavam que ele havia se encontrado com Ellie naquela noite fatídica, havia outra evidência incriminadora. Uma que revelava seu estado mental após o crime. Quando a polícia revistou o apartamento de Brandon, encontrou uma carta escrita à mão endereçada aos seus pais. Embora não fosse uma confissão explícita, seu conteúdo falava por si só. Na carta, Brandon expressava culpa e remorso, reconhecendo que era uma pessoa má, mas insistindo que isso não era culpa de seus pais. Ele descrevia ser atormentado por pensamentos sombrios, intensificados pelo álcool, e admitia que não via saída. Escreveu que ou iria para a prisão ou morreria, aparentemente resignado ao seu destino. A carta retratava um homem que sabia que seria pego. Um homem que já aceitava que suas ações o levariam à ruína. O advogado de Brandon alegou posteriormente que aquilo não passava de uma carta de despedida, evidência de que Brandon tinha a intenção de se ferir. A carta, junto com o enorme conjunto de outras provas, apontava para um fato inegável. O assassinato de Ali havia sido premeditado. À medida que os investigadores cavavam mais fundo, descobriram detalhes ainda mais perturbadores que reforçavam o caso contra ele. Uma semana antes da morte de Ellie, na sexta-feira, 12 de julho, Brandon fez uma viagem inesperada de Oxford a Fort Worth, retornando à casa de seus pais sob o pretexto de uma visita casual. Mas a verdadeira razão para sua viagem logo ficou clara. Enquanto estava em casa, ele recuperou sua pistola, uma arma que havia deixado para trás quando se mudou para essa faculdade, e a levou de volta consigo para o Mississippi. Ele chegou até a tirar uma foto da arma e publicá-la nas redes sociais com a legenda: "Finalmente trazendo meu bebê de volta para Oxford." Enquanto os detetives continuavam montando o quebra-cabeça, fizeram outra descoberta arrepiante: o histórico de buscas na internet de Brandon nos dias que antecederam o assassinato. Entre suas pesquisas estavam frases como "como se safar cometendo um crime",
como planejar um assassinato, como amarrar pessoas e como atraí-las para uma armadilha. Ele também pesquisou sobre máscaras táticas e silenciadores de armas. Estava claro que Brandon havia dedicado bastante tempo elaborando seu plano, garantindo que quando chegasse a hora estaria pronto. O advogado de defesa de Brandon tentou argumentar que pesquisas na internet sozinhas não provavam assassinato premeditado. Alegou que Brandon poderia estar apenas curioso, já que as pessoas procuram todo tipo de coisa online sem necessariamente agir. Também insistiu que o fato de Brandon ter levado sua arma de volta ao Mississippi não era suspeito. Afinal, Oxford tinha estandes de tiro onde estudantes praticavam regularmente. Mas a promotoria não acreditou nisso. Em 17 de julho de 2019, Brandon finalmente quebrou seu silêncio de meses e entrou em contato com Ellie. Pela primeira vez desde abril, ele fingiu que queria falar sobre a gravidez. Ele insinuou a possibilidade de reconciliação, levando Ali a acreditar que ele estava pronto para discutir o futuro deles. Ela ficou extasiada, sem saber que estava caminhando para uma armadilha. Então, na noite de 18 de julho, precisamente às 1h53 da manhã, Ellie enviou uma mensagem para Brandon com uma foto de sua barriga. Embora fosse quase imperceptível, ela estava convencida de que estava começando a aparecer. Para Brandon, aquilo foi o ponto de ruptura. A visão daquela mensagem despertou nele um terror. Um que só poderia ser extinguido silenciando Ellie permanentemente. Naquele mesmo dia, Brandon entrou em contato com Ellie mais uma vez. Ele perguntou casualmente se os amigos dela estariam por perto quando ele fosse visitá-la. A jovem, esperançosa e ingênua, acreditou que a insistência de Brandon em manter segredo vinha da natureza delicada da conversa que estavam prestes a ter. Ela interpretou o pedido dele como um sinal de que ele finalmente estava assumindo a responsabilidade e queria tratar da situação em particular. Sentindo um enorme alívio, misturado com uma expectativa nervosa, Ellie prontamente concordou em encontrá-lo sem testemunhas. Ela se tranquilizou pensando que ele finalmente estava disposto a ouvir e a enfrentar a situação junto com ela. Na realidade, porém, Brandon não tinha qualquer intenção de oferecer apoio. Seu único objetivo era garantir que ela estaria sozinha, longe de olhares curiosos, e que ninguém conseguiria rastrear o paradeiro dela depois que saísse com ele. Quando chegou o dia 19 de julho, Brandon ainda estava meticulosamente colocando seu plano em prática. Ele confirmou o horário do encontro mais uma vez, solidificando o combinado. Os dois concordaram em se encontrar depois que Ellie voltasse do bar, e ela prometeu sair mais cedo para que nada atrapalhasse a tão esperada conversa. Imagens de câmeras de vigilância mais tarde capturaram a caminhonete de Brandon, com a placa distintiva claramente visível, seguindo em direção à residência de Ellie exatamente às 1h14 da manhã. A mesma câmera depois registrou o veículo se movendo na direção oposta, confirmando que ele a havia levado para algum lugar. Dados de GPS corroboraram isso, mostrando que os celulares de Ellie e Brandon estavam em proximidade enquanto viajavam por Oxford, com destino ao Lago Sardis. Brandon havia bebido pesadamente ao longo do dia, afogando-se em álcool muito antes de buscar Ellie. Assim que chegaram ao local isolado, ele continuou consumindo álcool, sua embriaguez tornando-o mais volátil e imprevisível. Sentados a uma velha mesa de piquenique à beira da água, começaram a conversar. Ali, ansiosa e nervosa, tentou fazê-lo entender seus sentimentos, fazê-lo enxergar que aquilo era sobre muito mais do que apenas ele. Mas, à medida que a conversa avançava, o temperamento de Brandon se exaltou. Enfurecido com a situação, frustrado com a realidade que se recusava a aceitar, ele foi até sua caminhonete. Ellie não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Momentos depois, Brandon voltou, agora segurando uma pistola na mão. Sem hesitar, ele ergueu a arma e abriu fogo. Ali não teve chance alguma. Ela foi atingida ao menos 9 vezes, a força dos disparos a jogando para trás, seu corpo desabando sobre a mesa. Uma das balas chegou até a se alojar na madeira, marcando o lugar onde ela havia passado seus últimos momentos. Testemunhas mais tarde recordaram ter ouvido múltiplos tiros na região entre 2h15 e 2h30 da manhã.
Mas quando alguém percebeu que havia algo errado, já era tarde demais. Exatamente às 10h03, de acordo com os dados de GPS, ambos os celulares começaram a se mover de volta para Oxford. Brandon, tendo cometido o crime, não perdeu tempo remoendo o que havia feito. Menos de 1 hora após retornar à cidade, ele pesquisou na internet informações sobre como monitorar canais de rádio da polícia. Logo depois, ele vasculhou a web em busca de notícias relacionadas ao lago Sardis, Mississippi, provavelmente querendo ver se o corpo de Ali havia sido descoberto. Nas horas seguintes, o celular dele continuou emitindo sinais das mesmas torres de celular que o de Ali, até que o dela abruptamente perdeu sinal. Os investigadores depois concluíram que Brandon havia desligado o telefone dela antes de se desfazer dele. Então, como se nada tivesse acontecido, ele foi casualmente encontrar seus amigos, bebeu cerveja e até exibiu sua pistola. Em 22 de agosto, Brandon compareceu ao tribunal para uma audiência de fiança. No entanto, em vez de prosseguir como planejado, seu advogado tomou uma decisão estratégica. Retirou o pedido de fiança e, em vez disso, solicitou ao juiz que ordenasse uma avaliação psicológica de seu cliente. Foi um movimento calculado, uma tentativa de atrasar o processo e potencialmente reduzir a sentença de Brandon, retratando-o como mentalmente instável. O juiz aprovou ambas as solicitações, garantindo que Brandon permanecesse atrás das grades sem fiança enquanto passava por uma avaliação psiquiátrica. Uma semana depois, em 30 de agosto de 2019, Brandon voltou ao tribunal, onde foi formalmente acusado pelo sequestro e assassinato de Alexandria Costial. No Mississippi, tais crimes carregavam a possibilidade da pena de morte. A avaliação psicológica concluiu que Brandon era plenamente são e competente para ser julgado, o que significava que ele não poderia usar a instabilidade mental como desculpa para suas ações horríveis. Apesar das provas esmagadoras contra ele, Brandon declarou-se inocente. Sua equipe de defesa continuou a argumentar que não havia provas sólidas de que ele havia planejado o crime com antecedência, esperando encontrar brechas no caso da acusação. Mas as evidências digitais, os dados de GPS, os achados forenses e suas próprias pesquisas na internet contavam uma história diferente. Quando 2020 chegou, o processo legal ainda estava em andamento. A pandemia causou atrasos significativos no sistema judiciário, adiando o julgamento de Brandon. Quando finalmente o tão esperado julgamento começou, Brandon Teld tomou uma decisão chocante, que pegou muitos de surpresa. Depois de meses insistindo em sua inocência, após atrasos, audiências e manobras legais, ele de repente mudou de rumo. Em 27 de agosto de 2021, Brandon aceitou um acordo judicial, admitindo sua culpa no assassinato de Alexandria Costial, em troca de uma sentença reduzida. Foi uma medida que o poupou da possibilidade de receber a pena de morte, uma escolha estratégica feita tanto pela defesa quanto pela acusação. As autoridades estaduais, reconhecendo os desafios de garantir uma sentença de morte devido aos obstáculos legais e exigências de provas, concordaram com o acordo. Ao fazer isso, garantiram que Brandon Teld passaria o resto de sua vida natural atrás das grades, nunca mais voltando a andar em liberdade.